O cérebro é a maior porção e a mais evidente do encéfalo humano. O cérebro consiste em dois hemisférios, hemisfério direito e hemisfério esquerdo. Os hemisférios são tão predominantes que a maioria das pessoas utilizam a palavra cérebro em vez de encéfalo quando se referem ao conjunto como um todo. Os hemisférios cerebrais são separados pela fissura longitudinal. Os hemisférios são ligados principalmente pelo corpo caloso, que é a maior das comissuras do telencéfalo. Essa ligação assegura que os dois hemisférios se comuniquem, cooperem e troquem informações. Existem muitos sulcos na superfície dos hemisférios cerebrais, que delimitam saliências de tecido cerebral retorcido. Essas saliências são chamadas de giros. Os giros e sulcos mais proeminentes são similares em todas as pessoas e também são marcos anatômicos importantes. Os principais sulcos são o sulco central, sulco lateral e sulco parieto-occipital. Os principais sulcos dividem o cérebro em 5 grandes lobos: lobo frontal, lobo parietal, lobo occipital, lobo temporal, e lobo insular, que é profunda e não será mostrada aqui. Esses giros e sulcos são formados durante o desenvolvimento, pois o cérebro cresce muito mais rápido do que o crânio, forçando o tecido a dobrar-se sobre si mesmo para se ajustar ao tamanho da cabeça. Se o cérebro humano fosse inflado o suficiente para ficar com a superfície totalmente lisa, livre de sulcos e giros, o cérebro seria 3 vezes maior. Os dois hemisférios cerebrais, na maioria das pessoas, não são simétricos. Existe uma assimetria anatômica, principalmente no lobo temporal. Este é o lobo frontal,
está localizado abaixo do osso frontal e estende-se posteriormente até o sulco central, que separa o lobo frontal do lobo parietal. Um dos principais giros do lobo frontal é o giro pré-central, que contém o córtex motor primário. Situa-se imediatamente antes do sulco central. O lobo frontal contém áreas funcionais que planejam, iniciam e executam o movimento motor, incluindo o movimento dos olhos e a produção da fala. A região mais anterior do córtex frontal desempenha funções cognitivas de ordem superior, como raciocínio, planejamento, tomada de decisão e memória de trabalho. Este é o lobo parietal, fica abaixo dos ossos parietais, estende-se posteriormente do sulco central até o sulco parieto-occipital. O sulco lateral forma o seu limite inferior. Um dos principais giros é o giro pós-central, que é imediatamente posterior ao sulco central e contém o córtex somestésico primário. O lobo parietal processa estímulos sensitivos, permitindo a percepção consciente da sensibilidade somática geral, a percepção espacial dos objetos, sons e partes do corpo e a compreensão da fala. Este é o lobo occipital, situa-se abaixo do osso occipital, forma a parte posterior do cérebro e contém o córtex visual. Ele é separado do lobo parietal pelo sulco parieto-occipital. Este é o lobo temporal, que fica abaixo do osso temporal. Inicia logo abaixo do sulco lateral, contém o córtex auditivo e o córtex olfatório. Além disso, atua no reconhecimento de objetos, palavras, feições e na compreensão da linguagem. O lobo insular atua no córtex gustatório. Recentes autores dividem o cérebro em 7 lobos. Os 5 já citados anteriormente. O sexto lobo seria o lobo central, que seria formado pelos giros pré-central e pós-central. E o sétimo lobo seria o lobo límbico, que seria formado pelas estruturas do sistema límbico. Eu vou ficando por aqui. Nos vemos no próximo vídeo. Um abração.